Desperta, meu povo, bom dia, feliz quarta-feira, 1º de julho de 2026. Hoje eu vou iniciar uma mensagem para vocês falando sobre a mulher de Provérbios, a mulher de Deus. Mas ela vai se estender também para os homens, né? Para todo mundo, tá bom? Então assim, ontem eu estava pedindo a Deus que me desse uma palavra para trazer em forma de mensagem para vocês, e eu estava escutando um podcast com um pastor, e o pastor falou sobre a mulher de Provérbios. A mulher de Provérbios, ela está descrita no capítulo 31 de Provérbios, mas eu não vou ler o capítulo todo, eu vou trazer só um versículo para vocês. No versículo 25, ele fala: a força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Então, o que é que acontece? Eu noto que hoje em dia, que todo mundo reclama de... Desculpa, não todo mundo, né? Porque já dizia minha mãe, você não é todo mundo. Eu não sou uma pessoa que reclama. Pelo contrário, eu não gosto de quando as pessoas ficam do meu lado reclamando. Mas enfim, eu noto que as pessoas, muita gente reclama muito das coisas. Reclama do governo, tem gente que ainda reclama da pandemia. Porque a pandemia faliu todo mundo. Tem gente que reclama de crise, diz que o Brasil está em crise, os Estados Unidos estão em crise, e fica reclamando. Cara, como é que a gente resolve essa situação? Então eu trouxe algumas frases comumente usadas pelas pessoas para reclamar e trouxe algumas respostas que o povo de Deus pode responder, né? Que seria interessante que nós pudéssemos responder dessa maneira, né? Então, como é? O governo não presta, pois eu vou me candidatar. Eu vou me candidatar porque eu vou fazer a diferença nesse governo. Eu vou fazer a diferença lá. Eu vou começar como vereador e depois vou para... Sabe? Então, para de reclamar. Se tu tá reclamando do governo, vai se candidatar. Entendeu? Outra, a pandemia tá matando muita gente. Na época da pandemia, né? A pandemia tá matando muita gente. O que é que você pode responder? Você tem alguma coisa para fazer? Você é médico? Não. Você tem alguma coisa para você fazer? Não, a não ser orar. Senhor, a minha casa está blindada e doença nenhuma vai entrar aqui. Se levante em autoridade e fale: aqui na minha casa não entra doença, não entra pandemia, não entra, sabe, nada. Porque o Senhor está me livrando de tudo, o Senhor é que me livra de tudo aqui. Outra frase: estou doente, tenho um câncer ou algo do tipo. O que é necessário você fazer? Um tratamento. Vai fazer o tratamento, mas quem vai curar você, a forma que você vai ser curado e tudo, é o Senhor, sabe? Eu estou me tratando, mas é o Senhor que está curando. Então, assim, a gente tem que começar a trabalhar em parar de reclamar, parar de, sabe, de murmurar. E assim, não é negar o problema que existe, não é negar uma falta de trabalho, porque isso é alienação, quando a gente nega a existência do problema. Então a gente tem que ver o problema, mas enxergar a solução que está em Deus, enxergar e entregar o problema para o Senhor, entregar: Senhor, eu estou com esse problema aqui, me ajuda a resolver isso. A falta de trabalho. Senhor, qual é o recurso que eu tenho para poder mudar essa situação? Porque como é Ele que vai resolver? Eu lembro de que quando eu estava estudando para tirar a licença de personal trainer, eu pensei: o que é que eu gosto de fazer? Gosto de treinar, gosto de conversar com mulheres, gosto de, sabe, sentir valorizado e tudo. Então, comecei a estudar. Então, o que fui eu que descobri, né? Fui eu que me avaliei. Agora, como que ia acontecer? Como que eu ia ter aluna? Como que eu ia iniciar o trabalho? Foi com ele. Então, assim, ele que resolveu toda a situação. Eu lembro que eu coloquei em propósito. Isso era setembro, outubro, mais ou menos. Eu falei: Senhor, até o final do ano eu quero uma quantidade X de alunos. E fiz no mesmo propósito, eu coloquei outras coisas também. Todas as coisas aconteceram, só não as alunas. Dia 30 de dezembro, nada tinha acontecido. No dia 2 de janeiro, tudo começou a mudar. Deus começou a trabalhar, a fazer um negócio que eu falava assim: meu Deus, eu estou conseguindo ver tudo aqui agora.
Mas enfim, voltando aqui entre alienação e fé, alienação é fingir que o problema não existe. Você tá com uma doença e dizer, não, tô doente não. E não ir atrás de um tratamento. E a fé é você olhar, ir atrás do tratamento e falar que quem vai curar é o Senhor. Deus que está trabalhando nisso aqui. Então, assim, a mulher de Provérbios, ela não nega o problema, ela confia a Deus, confia em Deus e entrega nas mãos do Senhor. E fiz essa anotação. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui na Bíblia, porque assim, eu não sei se vocês perceberam, mas quantas pessoas não prosperaram na pandemia? Várias pessoas perderam trabalho, mas várias pessoas prosperaram. Tem gente que usa o fundo do poço para quê? Para sair do fundo do poço, porque não tem mais para onde ir. Tem gente que fica lá no fundo do poço e morreu, pronto. Morreu e não tem mais solução de nada. Não, que a gente use o fundo do poço para a gente subir, porque não tem mais para onde ir. Agora, como que a gente vai subir do fundo do poço? É Deus que vai lá e vai buscar você. Só que você tem que entregar para Ele. Fala, Senhor, não tenho mais como sair daqui, me ajuda. E aí, como eu falei no começo da mensagem, sobre que isso ia se estender para alguns homens, né? Que ia se estender para os homens de Deus, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês da Bíblia. E eu anotei aqui. Então, José do Egito, que está em Gênesis 41, todos viam fome. O que é que José via? Ele via a preparação para aquele momento de escassez. Então a crise fez José governar uma nação. Então a crise fez José sair daquele sonho ali, né, que ele teve, da escassez e tudo, para ser governador de uma nação. Isaac, que está em Gênesis 26, enquanto havia fome, ele plantou e depois colheu 100 vezes mais. E aí, porque todos desistem, eu vou desistir também. Porque tá difícil para todo mundo, eu vou desistir também. Não, aí eu fiz outras anotações. Noé construiu uma arca sozinho. Josué e Caleb acreditaram quando todos duvidaram. Davi enfrentou Golias quando todos tinham medo. Se Davi tivesse sido alienado perante o gigante, ele teria morrido. Se ele tivesse fingido que o gigante não existia, que Golias não existia, ele teria morrido, teria sido degolado, sei lá o que foi. Se ele, não, vou aqui virar aqui as costas, não tem gigante nenhum, não, ele teria morrido. Mas o que foi que ele fez? Eu luto pelo poder do meu Deus, porque eu vou vencer. Eu vou vencer porque eu sei o Deus em quem eu confio. Então, o que foi Davi pegar as pedrinhas? Mas como? Como que Davi poderia vencer aquele gigante com umas pedrinhas? Então, o recurso que Davi tinha era o quê? A pedrinha. Porque ele já tinha lutado. Ele já tinha usado aquelas pedrinhas. Então, o que foi do Davi? Mas o como Davi venceu, até hoje, como que esse homem venceu, é o extraordinário de Deus. Então, como que eu vou vencer uma doença? Como que eu vou vencer uma doença, sei lá, só Deus. E aí eu quero encerrar aqui com Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, bem conhecido por todo mundo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas são todas as coisas. A porta fechada de trabalho, a perca de um emprego, a crise, a pandemia. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, sabe? É você conseguir enxergar com os olhos, com a ótica de Deus, que tudo está sendo resolvido. Cara, se isso aqui fechou é porque Deus não quer que eu venha para esse lado. Deus quer que eu venha para esse outro lado aqui. Se eu estou chegando aqui e Deus fechou essa porta aqui, essa janela, foi porque Ele não quer que você venha para cá onde você estava vindo. E aqui onde você está um deserto, não te preocupa não.
Deus vai abrir um caminho aqui no meio do deserto para você. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham um lindo, extraordinário, abençoado dia. Que nós possamos sempre confiar no nosso Deus, que nós possamos sempre acreditar de que a porta aberta é do Senhor, a fechada é do Senhor, o vento forte é do Senhor, sabe? A chuva, a tempestade, a crise, o governo, a doença, tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, para a mulher de Provérbios, para o Filho de Deus, o homem de Deus. Então é isso, eu espero que todos tenham um lindo, abençoado, extraordinário dia, mês de julho. Aqui nos Estados Unidos é verão, calor chegando, praias lotadas, adoro o verão também. Beijo, meu povo, fiquem sempre na presença e no poder do Espírito Santo de Deus. Tchau, tchau.